E aí, tá ouvindo aí tudo? Tá, né? Beleza. Você deixa comigo? Deixa. Eu vou acompanhando aqui. Vai aparecendo aí, pessoal. Vai falando com a gente, por favor. Hoje, um discipulado diferente. Vai aparecendo aí, pessoal. Vai falando com a gente, por favor. Hoje, um discipulado diferente. Dia frio. Vai falando se você tá ouvindo a gente bem aí. Se o áudio tá bom. Vai falando se você tá ouvindo a gente bem aí. Glória a Deus. Paz, Pastor Tony. Está aqui com a gente na nossa live. Pastor Tony, Pastora Ana. Paz do Senhor. O seu áudio está saindo? Vê aí. Já dá uma paz para eles e vê se o áudio está saindo. Paz, Pastor Tony, Pastora Ana. Todos os irmãos que estão aí conectados aí para nós darmos prosseguimento a esse projeto maravilhoso, essa reformulação que estamos fazendo no nosso discipulado no sofá. Isso aí, pessoal. Nós estamos nesse novo formato de discipulado e a ideia é vocês interagirem com a gente, vocês estarem com a gente nesse novo formato para que a gente esteja mais juntos. Tanto se você ver aí na descrição desse vídeo, o nome é Papo de Amigos. Literalmente é o nosso discipulado, né? Quem já participou do discipulado da ICEM sabe que as conversas, elas são feitas em diálogos, né? São pessoas que conversam, que constroem juntos. Todos aqui são pertencentes a esse projeto. Então, nós vamos hoje ter esse formato e a partir de agora o discipulado vai ser para interagir com você, tá bom? Então, esse projeto se chama Papo de Amigos, né? E hashtag discipulado no sofá. Então, toda quarta-feira nós vamos ter pessoas diferentes nesse sofá aqui. Caramba, nós estamos ficando chique, hein? Estamos ficando bonito na situação, porque vamos ter pessoas diferentes, nós vamos falar com pessoas com várias experiências. E hoje, né, não tem como ser diferente, nós vamos começar com o nosso pastor da ICEM, pastor José Carlos, e nós vamos estar conversando bastante. Então, o primeiro pedido que eu tenho para você, para falar para você é: chama a galera. Vai lá, compartilha, marca a pessoa aqui nos comentários, marca a pessoa, coloca, né, o arroba e coloca o nome da pessoa e chama. Ó, nós agora, nesse momento, nós estamos com 9 pessoas. Então, se você chamar uma pessoa, já vamos para 18 pessoas. É verdade. Certo? Então, nós vamos ter bastante gente aqui na live. E, principalmente, a galera da ICEM. Né? A galera da ICEM, às vezes é aquilo, né? Como nós estávamos falando com o pastor, às vezes as pessoas têm dificuldade de assistir uma live porque elas não interagem. Então, a partir de agora, nós vamos estar interagindo com todo mundo. Então, você que é da ICEM, que está aqui nessa live agora, coloca lá o arroba de um dos membros da ICEM para chamar. E aí você vai chamar amigos, você vai chamar a galera da ICEM, você vai chamar a galera de outra igreja, porque hoje nós temos um tema. Então, todas as quartas-feiras, nós teremos um tema. E o tema desta noite é alienação, tá? Através dos hábitos. Eita, então hoje o tema vai ser sobre isso. Então nós vamos falar sobre alienação e como os nossos hábitos interferem ou ajudam a alienar, a estar trazendo alienação para a igreja, para a sua vida profissional, para a sua vida sentimental, para a sua vida no geral, né, pastor? Sim, com certeza. Então nós vamos falar bastante sobre isso. Mas para isso eu preciso que você nos ajude. E também daqui a pouco, daqui a alguns minutos, nós vamos ler as suas perguntas aqui nesta live. Então eu preciso e eu quero e eu conto com você para quando tiver chegando o momento das perguntas, eu vou dizer para vocês que nós vamos começar a ler as perguntas de vocês, tá bom? Então eu quero que você que está aqui nessa live vá colocando aí as suas perguntas sobre esse tema, sobre alienação, porque nós vamos falar o seu nome aqui e nós vamos estar lendo a sua pergunta, porque às vezes a sua pergunta é a dúvida de muita gente. E aí nós temos o nosso pastor José Carlos nós vamos ter essas pessoas que vão estar aqui todas essas quartas-feiras para responder esta sua dúvida que pode ser de muitas pessoas. Verdade, pastor Vitor. Tá bom? Então é isso daí. E desde já agradeço a sua presença e o seu contato.
Amém, queridos? Então só vamos falar aqui rapidamente. Pastor, nós estamos aqui com a pastora Márcia, que está aqui também assistindo a nossa live. A Regina Alves, né? Ô, irmã Regina, paz do Senhor, seja bem-vinda. A nossa querida Aline Castro, né? Aline. Do David, deve estar junto também, né? É. Tá todo- Davi deve O estar. Davi. Seu Davi. A nossa irmã Clarice está Ô, juntamente irmã com a Clarice. gente aqui. Paz do Senhor. Não sai da live, hein? Não esquece. Daqui a pouco nós vamos querer ler as suas perguntas para o pastor responder, hein? Então, Eita. fica aí no esquema. Amém? Vamos começar? Pastor, você pode começar a fazer uma oração para que nós possamos estar começando essa live, a nossa primeira live. Primeira live. Primeira live nesse formato de muitas que virão em nome de Jesus. Amém, amém. Amém? Você pode fazer essa oração Claro, juntamente com a claro. gente? Oremos. Pai, em nome de Jesus, somos gratos ao Senhor por esta inspiração, por esta graça, por esta sabedoria que o Senhor manifestou ao teu filho, de nos dar este novo formato, onde nós temos a oportunidade de desenvolver assuntos pertinentes a este propósito de vida que o Senhor tem nos feito, e nós, com os nossos corações quebrantados, rendidos, nós nos submetemos ao teu governo e avançamos para o alvo. Então, Senhor, eu oro, Senhor, te agradecendo por esta oportunidade, peço sabedoria para o teu filho e que, Pai, a partir de hoje, como tem sido, Senhor, possamos desenvolver e cooperar com teu Espírito Santo, trazendo clareza, discernimento, entendimento a esta caminhada, a esta jornada que nós já iniciamos e que queremos, para a glória do teu santo nome, prosperar nessa jornada. Então nós oramos e agradecemos e dizemos: Pai, faz do teu jeito, porque do teu jeito é melhor. Se os irmãos concordam aí, dão aí um glória Coloca a uma Deus. mãozinha e glória a Deus aí. Põe Glória uma a mãozinha aí de Deus, alegre. um sinalzinho de joinha. Isso. Vamos lá. Amém? Vamos lá. Então nós vamos falar hoje sobre alienação e os hábitos que nos tornam alienados. É algo que muitas vezes a gente passa desapercebido, que nós fazemos, criamos algumas situações devido aos hábitos e nos tornamos alienados conforme o tempo. Só que a alienação, ela vem de uma forma tão sorrateira, né, pastor? Sutil. Que às vezes a gente, quando vê, a gente já está preso a ela, devido aos hábitos que às vezes a gente nem imagina que nós temos, ou que vem de gerações e gerações de nossos antepassados que hoje nós reproduzimos. Então, imagina, pastor, os nossos antepassados de 1900 que tinham hábitos e que hoje, no ano 2021, nós estamos ainda reproduzindo. Verdade, pastor. E sem contar os hábitos lá que vem de Adão e Eva até hoje que nós estamos fazendo. Então, olha como que o poder da alienação, devido aos hábitos, eles podem criar uma geração inteira, né? Mudar toda uma geração. Então, dentro disso, pastor, eu gostaria de falar sobre o impacto, né, disso dentro das igrejas. Como que isso funciona, né? Dentro das igrejas, o impacto da alienação. O que a igreja hoje tem vivido com a questão da alienação, pastor? Bom, a questão da alienação, gente, ela vem do princípio de uma programação mental, né? Então, uma história foi contada, né? Essa história contada, ela foi aceita como verdade e a partir de então trabalha-se em cima dessa verdade para as pessoas. As pessoas ficam limitadas, elas ficam encarceradas e não conseguem avançar. E esta alienação vão fazendo com que as pessoas se distanciem verdadeiramente de quem elas são. Porque a alienação te impede, ela te inibe de pensar. E tem se tornado ao longo da história da igreja, tem se tornado uma ferramenta poderosa nas mãos daquele que veio matar, roubar e destruir. Tanto que, olha, de cada 100 pessoas, 98 estão alienadas. É verdade. Pastor, até dentro disso, hoje, assim, pra gente identificar uma pessoa alienada dentro da igreja, porque a gente tá falando no ciclo da igreja. Sim. Né? A gente pode falar da área profissional, da área familiar, né? Da área sentimental, mas não estamos falando da igreja de Cristo. Como que a gente identifica dentro da igreja uma pessoa alienada?
Quais são as atitudes que ela tem hoje que a gente consegue identificar uma pessoa alienada? Uma pessoa alienada, ela é simples de identificar quando quando ela tem uma crença, como disse, né, uma programação mental, e quando é exposto a ela uma outra versão, uma outra ideia, posso dizer, um ponto de vista que diverge daquilo que ela acredita, a primeira reação que ela tem é rejeitar. Ela rejeita aquilo de uma forma e não para avaliar, porque essa é a grande questão. Sim. O alienado, ele não tem aquela concepção. Peraí, eu aprendi desta forma. Agora, vou dar um exemplo. Tomar um suco de manga com leite. Isso eu aprendi desde criança que quem tomava suco de leite morria. Como a história do Saci Pererê, né? Tipo, da mula sem cabeça. Mula sem cabeça. Eu já ouvi histórias de pessoas que é do interior, né? Que a mãe, pra criança não sair à noite, cuidado que tem a mula sem cabeça. Exatamente. E acreditava, né? Então, aí você fala pra uma pessoa assim, olha, tomar leite com manga morre. Aí o que a pessoa faz? Ela não toma leite com manga. Mas se um dia você chegar para ela e disser assim, olha, eu tomei um suco de leite com manga, uma delícia. Foi algo assim maravilhoso. A outra pessoa vai dizer, como assim? Como que você tomou um... Não pode, isso mata, você vai morrer. Entendeu? Então o alienado, ele não para. O grande problema do alienado é que ele não para questionar as suas próprias crenças. Pastor Vitor. Sim. Então, eles ficam limitados. E a igreja, ao longo da sua história, né? Então, eu posso citar aqui vários exemplos. Por exemplo, eu cresci dentro, eu não vou aqui citar a denominação, né? Mas eu cresci acreditando que televisão é pecado. Quem tinha televisão dentro de casa tinha o diabo dentro de casa. E olha só, gente, hoje, graças a Deus, né? A televisão está aí. Agora, a grande questão é, a televisão, ela é bênção ou ela é maldição? Essa é a grande questão do alienado. O alienado, ele não para pensar. Então, a questão da alienação é a falta de capacidade de você pensar por um outro ponto de vista, por uma outra ótica. Então, o alienado, ele só pensa uma coisa, ele acredita numa coisa e aquilo é verdade absoluta. E, gente, não existe verdade absoluta. Assim, no sentido de padrões, né? Então, por exemplo, você pode falar assim, mas não existe verdade absoluta? A salvação é verdade absoluta? Sim, é verdade absoluta. O céu é verdade absoluta. O inferno é verdade absoluta. Né? Jesus é verdade absoluta. Porém, gente, dentro desses padrões absolutos, existem muitas coisas que foram acrescentadas e que as pessoas estão morrendo. As pessoas não conseguem desfrutar o seu pleno potencial. Por quê? Porque se submeteram a uma única verdade e não questionam esta sua verdade. Ou seja, a alienação é uma verdade que te contaram e você aceitou ela como absoluta. E a gente vê essa questão da alienação, né, pastor? Quantas pessoas não são manipuladas devido a esse tipo de situação? Porque hoje a gente percebe que dentro das igrejas, as pessoas que começam a pensar, de vez ela desalienar outras pessoas, essas pessoas acabam se tornando líderes, porque elas se destacam na frente de pessoas. E o que ela faz? De vez ela fazer essas pessoas se tornarem pensantes, ela acaba fazendo as pessoas se tornarem mais mais alienadas do que elas já eram. Colocando dogmas, julgos, tantas coisas que o próprio Cristo fala que não é desse jeito, né? Que não precisa de tanto peso, né? Tanto que Jesus até... quando ele é cobrado, né, falado assim para Jesus, né, mas e as leis de Moisés, né? Ele é questionado sobre isso. Então, já na época de Jesus, ele já era questionado sobre as leis, sobre os julgos, sobre as ideias. E Jesus até fala para eles, eu não vim tirar a lei, pelo contrário, eu vim reafirmá-las, né? Só que reafirmá-las no sentido de quê? Do pensar. Tanto que aquilo, você que tem, você que acha que cometer o adultério é pecado, pensar em cometer o adultério que é o problema. Não é somente a ação, e sim o pensar. Você já começa a pecar no pensar. Então a alienação, ela vem através do quê? Do pensar. E quantas pessoas que você tá aí de casa, até já dando um oi aqui. Oi, Anne, a paz do Senhor, a nossa Anne está aqui. Paz, o Rafael, para a galera toda aí, para os meninos, Deus abençoe vocês.
E quantas pessoas que estão alienadas devido a isso dentro das igrejas, porque um líder alienou todo o povo, dizendo assim, ó, se você, por exemplo, se você tiver essa atitude, você não vai para o céu. Aí a gente lembra muito na época das trevas, da igreja, né, das igrejas católicas, né, daquele tempo das trevas, quando fala que você ia para o céu se você desse a sua parte da colheita. Se você não desse, você ia para o inferno. Então hoje ainda tem esse ponto, né, pastor? Como que as pessoas estão alienadas, estão tão presas? É aquilo, a pessoa hoje não consegue sentir a presença de Deus, porque se o líder não permitir. É forte isso, né, pastor? É forte essa questão. E como que a gente pode trabalhar isso nas pessoas hoje dentro da igreja, pastor? O grande erro, gente, o grande ponto de melhoria que hoje isso acontece, o que acontece? Por exemplo, como você mesmo falou, né, pastor Vitor? As pessoas, elas estão limitadas, elas estão alienadas. Existem aqueles que ousam sair do quadrado, né? Ousam pensar por si só. E todo aquele que pensa por si só, dentro do meio, ele é tido como rebelde. Ele é taxado como aquele que ele é discriminado do meio porque ele conheceu algo e ele tá saindo daquilo que para eles é verdade, então ele é rejeitado. Tem até a piada gospel, né? É o perturbador de Israel. Mas o grande problema, vamos para o lado daqueles que escolheram sair fora da caixa. Sim. Podemos chamar isso? Sim, podemos chamar certeza. assim? Que resolveram sair da caixa. O que acontece com eles? Quando eu descubro algo novo, quando eu descubro, caramba, eu posso pensar por mim mesmo. Porque o alienado não pensa por si só. O alienado pensa pelos outros. Ele não é capaz de pensar. Então, sempre vai haver exposições de pensamentos. Maravilha. Agora, cabe a mim, que estou ouvindo, associar, porque o nosso cérebro trabalha por associações a partir das informações que nós recebemos. Então, eu tenho essa informação? Não tenho essa informação. O que ele está falando para mim é novo. Então, é correto eu aceitar aquilo que ele está me falando como verdade? Então, peraí, se eu estou fora da caixa, eu tenho que pegar aquilo que ele está me falando, analisar sobre o crivo da minha experiência e ver o fruto daquilo, se aquilo realmente é bom, se aquilo realmente é verdade, se aquilo realmente tem fundamentação e se aquilo vai me trazer algo de bom que vai me expandir, que vai me levar a avançar. Só que, hoje, infelizmente, o que acontece? Gera dentro da própria igreja, pastor Vitor, eu descobri algo novo. A tendência é eu querer empurrar aquilo que eu descobri de uma forma que aí começam as guerras ideológicas dentro da igreja, começam as divisões, porque eu descobri o novo, eu descobri algo maravilhoso que sai fora daquilo que eu aprendi e agora eu passo a atacar os outros. Pastor, dentro disso até que você está falando, então nós podemos presumir que lados, até a gente falando de política, você vê como o Brasil hoje está polarizado. Sim. Né? Está polarizado, tem direita, tem esquerda, e até isso hoje está entrando na igreja, né? A igreja hoje, você vê, famílias hoje não estão conversando porque um é de direita, outro é de esquerda. Então hoje nós podemos ter essa mentalidade de que escolher hoje um lado é uma certa alienação hoje das pessoas. Estar indo porque as pessoas estão dizendo que você... É aquela história. Se você é de direita, você é errado. Se você é de esquerda, você é errado. E aí as pessoas, elas ficam indo no que os outros estão dizendo. E elas não têm o próprio conceito dela do que é certo ou do que é errado. Então hoje nós podemos ter essa concepção? Podemos, a partir da que a pessoa tem a capacidade de analisar as propostas. Sim. Porque tudo, gente, hoje é feito através de propostas. Né? Então, vamos pegar um exemplo. 1 Coríntios, do verso 1 ao verso 6, o apóstolo Paulo começa a escrever aos Coríntios e começa a falar sobre uma discussão que estava havendo dentro da igreja. Qual era a discussão? Porque existia um segmento de pessoas que gostavam do que Paulo pregava. Outros gostavam do que Apolo pregava. E outros gostavam do que Pedro pregava. Olha só,
Eles, cada um tinha. E Paulo chega para a igreja, escreve para a igreja, quando ele toma conhecimento dessa situação, ele fala para a igreja, gente, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então, o que acontece? Você pode estar falando uma verdade, pastor Vitor, você pode falar uma verdade, você pode fazer uma proposta de uma maneira diferente da que o outro está fazendo, só que o que acontece? A forma como você comunica aquilo que você está falando, ela é muito mais aceita do que o outro, só que o outro está falando a mesma coisa, só que não com tanta graça, com tanta habilidade quanto você. Então se cria essas facções. E facções, gente, o próprio Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 12, capítulo 25, o próprio Senhor Jesus diz que o reino dividido não prospera. Sim. E da onde que vem, né? Tiago, capítulo 4, ele fala assim, de onde que vem as pelejas, as contendas, as guerras entre vós? Da onde que vem? Senão do quê? Dessas disputas que existem dentro da igreja, do quê? Da maneira de pensar. A forma de pensar. É correto cortar o cabelo? O dinheiro, vamos pegar um exemplo, que uma das coisas que hoje a maioria da igreja ela tem limitações, é alienada com relação a dinheiro. Dinheiro é pecado? Aparentemente não. Dinheiro é pecado, mas o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sim. E eu cresci, pastor Vitor, ouvindo dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Olha só. Olha a interpretação, olha a forma como as pessoas recebem a informação e elas ficam alienadas. Por quê? Começam a rejeitar o dinheiro. Só que lá em Eclesiastes capítulo 5, o sábio Salomão está dizendo que o dinheiro por tudo responde. Eclesiastes 5:10. O dinheiro por tudo responde. E aí, como é que faz? O dinheiro é a raiz de todos os males? Ou o dinheiro por tudo responde? Quem que está certo? Salomão ou o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo? Mas não foi o apóstolo Paulo em momento nenhum disse que o dinheiro é a raiz de todos os males. O apóstolo Paulo disse que o amor ao dinheiro, vamos interpretar o que ele quis dizer esse amor. Porque quando a gente pega o amor, dentro da tradução, faz-se uma exegese muito, muito equivocada, porque o amor é aquilo que a gente gosta, que a gente ama. Não, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que a concupiscência, vamos lá, que a ganância pelo dinheiro é a raiz de todos os males. E dentro disso, pastor, aí a gente começa a ver a criação e a formação das famílias. Sim. Então, por exemplo, a gente tem falado isso dentro do REF, que devido a uma falta, a pessoa ela tenta compensar essa falta. Exatamente. Então vamos colocar que, devido a essa alienação, um pai e uma mãe, eles tiveram essa mentalidade de escassez porque acreditaram que dinheiro era ruim, que dinheiro ia desviar todo mundo, e eles tiveram uma vida bem pobre, uma vida bem com dificuldade. Os filhos, crescendo, vendo toda essa dificuldade, começa a ter uma mentalidade de eu não quero fazer, devido à falta, né? Eu não quero passar necessidade como eu passei na infância. Exatamente. E aí os filhos, eles começam a trabalhar e começam a viver em prol somente do sucesso, somente do dinheiro. Igual aquele filme Mil Palavras, né? Devido à falta, ele quer compensar e ele começa a querer mostrar que ele é melhor em tudo. E aí ele começa a criar hábitos para isso. Como que ele pode reeditar esse processo na cabeça dele? Tive a falta do dinheiro por conta de uma alienação dos meus pais. Agora eu só vivo para trabalhar. Então, meus filhos não sabem quem eu sou. E olha só, criando uma outra falta nos filhos. Hoje meu filho não sabe quem eu sou. A minha esposa é uma desconhecida dentro de casa, né? Então você que está em casa aí, vai vendo se faz muito sentido. Porque é aquilo que a gente fala no REF, o mal é repetitivo. Né? Então, dentro disso, como que ele pode reeditar esse caminho na vida dele, pastor? Para que ele não comece a criar outras faltas dentro da sua família. Essa é uma pergunta, eu vou responder essa pergunta, pastor Vitor, com um texto que é muito conhecido, que a gente fala, inclusive, no REF, na igreja, nos cultos, a gente fala o tempo todo.
né? João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vamos lá, usando esse exemplo que o pastor Vitor acabou de passar, é muito interessante. Então o camarada cresceu no meio de uma família que tinha uma mentalidade de escassez. Uma alienação, eram alienados. Eram alienados. E então eles... então a mentalidade que eles tinham com relação a dinheiro é: todo mundo que tem dinheiro é ladrão, é vaidoso, é a pior espécie de pessoas. Para conseguir a riqueza, conseguiram de uma forma ilícita, imoral. De passar por cima das pessoas. Por cima das pessoas. Então, a pessoa cresceu com... Então, aquelas pessoas acreditavam. Então, eles viveram uma vida de miséria. E aí, o que aconteceu? O camarada saiu dessa fase, mudou de fase, e agora ele salta de um extremo, vai para o outro extremo. Porque agora, o que ele vai fazer? Compensar a falta. Exatamente. Ele tenta... A falta vai compensar com o quê? Com o excesso. Então, observe, gente, os dois extremos. A escassez e a ganância. A mentalidade de escravidão e a ganância. E aí, o que acontece? Conhecereis a verdade. Qual que é a verdade? Quem que está certo aqui? Aquele que teve uma mentalidade de escassez, ou aquele que só pensa na ganância, só pensa no dinheiro? Quer compensar o que falta faltou que teve no passado. E aí, os dois são alienados? Sim. Os dois são alienados. Por quê? Porque saltou de uma... Olha, gente, isso que nós, através desse propósito de vida que o Senhor tem nos dado, pastor Vitor, é isso que nós estamos buscando. É o equilíbrio. Conhecer a verdade, tendo a habilidade para conhecer a verdade, nos libertar. Porque ser livre, gente, é você ter a liberdade de quê? De fazer daquilo que você tem o melhor. Liberdade, olha só que coisa interessante, eu quero que vocês gravem bem isso. Liberdade não é a capacidade de não fazer escolhas, mas sim a plena capacidade de fazer as melhores escolhas. E vamos lá, e tem que até pensar nisso, né, pastor? Porque ontem eu até estava conversando com um querido sobre essa questão da liberdade, né? Até porque hoje, por exemplo, quem está na ICEM e vem de uma igreja mais tradicional, com uma certa questão de autoritarismo e tal, tem dificuldade com a ICEM por conta da liberdade que nós damos. Só que a liberdade também que nos foi ensinada não é a liberdade que Cristo fala, e sim uma liberdade que é, na verdade, uma libertinagem. Exatamente. Porque a liberdade, ela traz o quê? Responsabilidade. Exatamente. A verdadeira a liberdade traz responsabilidade. Só que hoje, qual que é a dificuldade hoje que a gente percebe das pessoas que estão dentro de uma comunidade cristã? É que eles acham que, por eles terem a liberdade, eles podem fazer o que eles quiserem. No sentido de, por exemplo, né, eu posso beber? Nós temos a liberdade de beber, não tem? Claro. Tem, Claro. mas com moderação. O que acontece? Eu tenho a liberdade. Aí o cara vai e chapa o coco. Consegue entender? Os extremos, é aquilo que eu estou falando. Porque a pessoa ainda está alienada, né, Está pastor? alienada. Às vezes a gente recebe esses conteúdos maravilhosos que nós estamos tendo, só que devido à falta do hábito diário de estar trabalhando as qualidades, as 8 chaves de blindar a mente, né? De estar aqui na live. Hoje nós estamos com 10 pessoas na live. Legal, glória a Deus. Semana que vem, em nome de Jesus, você vai fazer isso se tornar 20, amém? A concordância. Amém? Aproveitando aqui, nós temos o Miltinho, que acabou de entrar aí. Então, Miltinho, um beijo pra você. Tá bom? Gente, vai mandando as perguntinhas aí, que daqui a pouco a gente vai ler as perguntinhas de vocês. Vamos lá, tá bom? Vamos lá. Então, dentro de tudo isso, pastor, nós pegamos e olhamos essa situação das pessoas extremistas, né? Ou as pessoas deixam de fazer, ou as pessoas elas fazem demais. Ou, pelo contrário, né? Quantas pessoas hoje não estão desigrejadas devido à alienação? Por quê? Não concordam com algumas coisas, aí ficam chateadas, só que ao mesmo tempo também não querem construir em comunidade, e tem toda essa dificuldade. E aí as pessoas elas vão se entristecendo, e é sempre aquilo, né, pastor? Nunca é pelo uma situação gigante que acontece, por uma tragédia. Detalhes. É sempre pequenas coisas que vão se aglomerando, vão crescendo, avolumando, e aí daqui a pouco, quando a gente vê, a gente já está numa rotina totalmente depressiva, uma rotina triste, e a gente está alienado, a gente está preso. Sem sentido. Sem sentido. Então, dentro disso... E a gente... É muito engraçado, né, pastor? A gente vê como criança, né? A criança, quantas vezes uma criança, ela tem
a liberdade para fazer tanta coisa, né? A criança ela é leve, né? Ela faz as coisas e tal. Só que quando começa a ter um pai ou um professor autoritário que começa a minar isso na criança, essa felicidade, não sabe trabalhar esses comportamentos, esses excessos, a criança ela vai se retraindo e viram o quê? Um adulto doente. Um adulto doente. Né? Até tem aquela Depressivo, frase, né? Que atrás de todo adulto difícil tem uma criança ferida, né? Por detrás de uma pessoa que fere, tem sempre uma criança ferida. Essa grande questão, gente, é justamente isso. O sistema, né? O nosso adversário, como eu tenho sempre usado aqui o texto de João 10:10, aquele que veio para matar, roubar e destruir. O que ele veio matar, roubar e destruir? A nossa capacidade de pensar. Pensar por si. Pensar com clareza, com nitidez. Ser capaz de questionar. De questionar o quê? Peraí, deixa eu ver se isso realmente é verdade. Que nem quantas coisas hoje, quantas coisas dentro da minha jornada que eu tenho, pastor Vitor, que antigamente eu fiz. Eu quero até compartilhar aqui, permita-me, por favor, pastor, compartilhar uma experiência, né? Quer ver a live subir? Gente, polêmica agora, hein? O pastor vai falar algo polêmico. Para tudo. Polêmica, assiste aí, ó. Daqui a pouco, depois dos comerciais. Mentira, vamos lá. Solta aí, pastor. Olha lá, já subiu, já tá subindo o número, viu? Lá, polêmica. Chama o povo, o algoritmo aparece, ó. Chama o pessoal agora, coloca aí na live e coloca assim, o pastor vai falar algo polêmico da história dele. Vamos lá. Vamos lá. Gente, ó, eu estava numa denominação e eu aprendi dentro dessa denominação que cortar cabelo era pecado. E nessa igreja tinha uma pessoa... Tinha uma mulher que eu a admirava muito, porque ela era uma mulher já de meia idade, e ela tinha um cabelo, pastor Vitor, você era criancinha à época, e ela tinha um cabelo enorme, um cabelo que batia nas costas, Sim. Só que todo grisalho. Por quê, gente? Porque lá na igreja era pecado pintar o cabelo. Era a regra da igreja. E não estamos discutindo regra. Sim. Não, era a cultura, regra, né? É uma cultura da igreja, né? E eu aprendi assim. Eu aprendi dessa forma. Sim. E eu era um extremo conservador. Eu era um zelote naquilo que eu havia aprendido e recebido. E eu lembro de uma época, eu era cooperador nessa época na igreja. E eu estava como cooperador recebendo os irmãos chegando na igreja. E eu tinha problema de visão, né? Um problema muito sério de visão. E eu vi aquela pessoa chegando no portão. O portão era um pouco distante, tinha um estacionamento. E era distante. Eu fiquei forçando a visão assim para ver quem era. E eu falei, não. Eu estava conhecendo a pessoa, mas sabe quando você assim, está achando diferente? E olha só, gente, quando essa pessoa se aproximou-se de mim, eu vi que era a irmã que eu tanto admirava. Mas sabe, pastor Vitor, irmãos queridos, sabe qual foi a palavra que eu direcionei à irmã? Eu disse assim, com essas palavras: o sangue de Jesus tem poder. O Senhor te repreenda, Satanás. Sabe por quê, pastor Vitor, eu falei isso? Porque ela tinha cortado o cabelo. Não, porque ela tinha pintado o cabelo. Olha só. Imagina os traumas, né? Não. O evento de injustiça foi criado ali no coração dela. Observe que ela fez desse jeito assim, ela pôs a mão aqui assim, e ela falou assim, nossa, irmão Zé Carlos, que palavra é essa? Eu falei, Senhor te repreenda. Cheio de moral, cheio de razão. Gente, se eu matasse aquela mulher naquele dia, se aquela mulher desviasse, saísse dos caminhos do Senhor por minha causa, e graças a Deus ela não saiu, e graças a Deus, e aí, gente, é isso. O que era isso? Alienação. E até vim com esse papo também, né, pastor, que às vezes pode ter esse papo de, mas aí se a pessoa sair da igreja, é porque ela não estava por Jesus. Aí vem os extremistas do outro lado, né? Não, mas se saiu da igreja é porque essa pessoa não estava em Jesus. Porque se a pessoa está em Jesus, ela ia ouvir, ia ficar quieta e ia sair. Mas não é bem desse jeito, né, pastor? E dentro do ref, pastor Vitor, nós temos para encaixar isso que você está falando, pastor Vitor, nós temos uma frase, né? Nós sempre usamos uma coisa positiva para permanecer em algo negativo. Negativo, é verdade. Não é verdade? É verdade. Então, o que acontece? Mas
Ah, mas e se a irmã desviasse? Não, fica tranquilo. Eles iam usar algo positivo para me fazer permanecer no negativo. Gente, a igreja foi chamada para salvar, para ganhar. Não para ficar expulsando as pessoas da igreja, afastando as pessoas. Claro, existem os padrões, existem os limites, como o pastor Vitor falou aqui, né? Nós não podemos confundir liberdade, responsabilidade, liberdade com libertinagem. Sim. Responsabilidade, ser equilibrados, ter equilíbrio. Agora, também sair atacando as pessoas. Você vê, e quem era o Zé Carlos? O Zé Carlos, naquela época, era um camarada estudioso, era um teólogo. E não estou dizendo aqui, não estou atacando os nossos irmãos teólogos, porque eu continuo sendo teólogo, só que era uma coisa que não tinha necessidade de eu fazer isso, e até porque não era quem tinha que cuidar disso, era o pastor. Se ela estava descumprindo um padrão, uma regra, uma doutrina da igreja, quem tinha que falar isso, quem tinha que conversar com isso era o pastor, e não o Zé Carlos. E não tão exposto, né, pastor? Porque eu tenho certeza que no momento que você viu foi na entrada, onde pode ter muita gente, podia estar passando gente. Um escândalo, né? Querendo expor a pessoa Exatamente. a um ridículo que não precisava se passar. Né? Exatamente. Até porque também existe o pastor dela, existe, né, toda uma ideia para se conversar à parte, caso não for a regra da igreja, não for a cultura da igreja. Até porque eu entendo assim, né, pastor? Eu vejo muita gente que sai de uma igreja com usos e costumes, e a pessoa, ela sai porque ela não concorda mais com os usos e costumes, só que quando ela volta para a igreja para fazer uma visita, ela acha que ela tem que vir do jeito que ela quer. E aquilo, né? E aí eu vejo muito aquela ideia, né, pastor? De nós entrarmos na casa de uma pessoa, se nós estamos entrando na casa de uma pessoa, nós temos que entender que existem regras da casa da pessoa. Sim. E nós temos que respeitar. Só que muitas pessoas querem bater de frente com isso, né? Então, eu sou assim, tem que me respeitar do jeito que eu sou. Então eu sou assim mesmo, eu entro, as pessoas têm que me respeitar, porque eu não concordo com a irmã usar saia, eu não concordo com o irmão que corta o cabelo, a irmã que corta o cabelo. Aí vai pra igreja dessa pessoa pra afrontar e criar um escândalo. E aí a gente olha e fala assim, qual que é a diferença? Qual a diferença dessa pessoa tá sendo? Porque se ela saiu porque ela não concorda, porque ela quer ser diferente. Qual que é a diferença que é querendo mudar a cabeça de outras pessoas que concordam com isso? Não chega a um ponto de ser um pouco de falta de educação, pastor? Não, falta de educação e é falta de respeito com as pessoas. Respeito, né, pastor? Porque, gente, ó, até dentro disso, pastor, que você está falando, então usamos aqui usos e costumes, né? Sim, então, vamos lá, tem, né? Vamos lá, a questão de vestimenta, né? A questão de roupas. Né? Então se fala muito da lascívia hoje. Hoje nós vivemos uma sociedade lasciva, né? Onde tem muitos excessos e exageros. Agora, a grande questão, ó, pra você ver, né? Como é que dentro dos usos e costumes, eu participei de denominações à época que a roupa da mulher era padronizada, a roupa do homem era padronizada. Então o homem não pode vestir a roupa da mulher, enfim. E aí o que acontece? Só que dentro dessa denominação, eu cansei de ver, era muito mais fácil você ver a lasciva dentro da igreja, com os tipos de traje que as mulheres usavam, e há outras igrejas que eram taxadas como a igreja da porta larga, que elas não usavam a vestimenta que ela usava, que era padrão das mulheres, que segundo a crença dessa outra denominação, eles usavam roupas, calça, e não eram escandalosas. Então a grande questão da alienação, gente, é justamente isso. Ah, não, mas tem que usar determinado tipo de roupa. Esse tipo de roupa aqui é um padrão que é as mulheres que usam. Então, se você não usar isso aqui, então você não concorda com isso daqui, você sai porque você não concorda, e aí você vai fazer o quê? Você sai para o outro lado, para o extremo. Para a lascívia. Então, os dois são alienados. Agora, em cima disso que você falou, pastor Vitor, inclusive nós aqui na ICEM, nós já tivemos problema com isso. É verdade. Nós tivemos problema com isso. Por exemplo, a pessoa sair de uma denominação, tá? Sair de uma denominação e chegar para mim e falar, chegar e ir lá na ICEM, gostar da palavra da ICEM, gostar do jeito da ICEM, que legal, achei o que eu queria. Porque o que ele queria, o que ele não estava concordando na outra igreja, ele viu aqui. Ele achou aqui. Só que tinha coisas de lá da outra igreja que ele queria implantar aqui. Sim. Exemplo, uma pessoa chegou para mim um dia e disse assim, para mim, pastor,
eu amei a sua igreja. Pastor, eu amo a sua mensagem, eu amo o jeito, olha, o jeito do louvor, maravilhoso. Mas, pastor, para eu ficar aqui nessa igreja, só tem uma coisa que está faltando. Uhum. E sabe qual foi a coisa que ele me falou? As irmãs, vamos ver se os irmãos... Sabe qual foi, pastor Vitor? Eu queria ver o senhor sentado no altar. As cadeiras, né? As cadeiras no altar. Falei, meu irmão, me perdoe, mas o senhor, se for por isso que o senhor for fazer a escolha de ficar aqui, não vai ficar, meu irmão, porque eu não sento no altar. Porque não é costume nosso. E não estou, por favor, meus irmãos, olha, inclusive eu tenho um pensamento, tá, pastor Vitor? Sim. Eu tenho um pensamento e eu penso, e aí, isso é não ser alienado. Isso é pensar fora da caixa. Por exemplo, se você congrega numa denominação, e ela é uma denominação que ela tem os seus usos e costumes, certo? Sim. Tem os seus usos e costumes. Então ela colocou lá um padrão. Quando você aceitou Jesus e você foi congregar nesta igreja, você precisou passar pelo batismo das águas. Sim ou não, pastor? Sim, verdade. Passou pelo... Lá no batismo das águas, você foi feita uma declaração de fé, de reconhecer o sacrifício do Senhor Jesus como perfeito e suficiente para a remissão de todos os pecados, até acatar o estatuto da igreja e as ordenanças da liderança. Foi ou não foi feito isso? Sim. E a pessoa não aceitou? Então o que a pessoa aceitou ali? Ela aceitou os usos e costumes. Aí a pessoa está caminhando lá. De repente a pessoa ela passa a não concordar com aquilo. Ela passa a querer, por exemplo, eu não concordo que tem que usar chapéu. Estou dando um exemplo, tá, pastor? Sim. Eu não concordo que não pode usar bigode, que não pode usar barba. A igreja, o homem pode usar barba, o homem pode usar chapéu. Então, eu não concordo com isso. Dentro da igreja que ela está, que ela aceitou, que ela fez uma aliança para poder caminhar, dentro disso ela está pecando, pastor Vitor. Ela está pecando por quê? Porque a palavra de Deus em Mateus capítulo 18, verso 16, capítulo 16, verso 18, diz assim, tudo que o homem ligar aqui na terra será ligado nos céus. E tudo que o homem desligar aqui na terra será desligado no céu. Então o que isso quer dizer? O que o Senhor Jesus está dizendo? Que houve uma concordância e a pessoa aceitou. Se a pessoa não cumpre aquilo que ela aceitou, ela está em pecado. Qual é o pecado? Porque ela está usando barba? Não. Usar barba não é pecado. Usar chapéu não é pecado. Pintar a unha não é. Usar pingente, anel, não é pecado. O pecado é você desobedecer um conselho que foi ligado aqui na terra e que você não está fazendo parte. Então, se você não concorda, a melhor coisa que você faz e que você não é alienado, o que você faz? Fala, pastor, olha, não estou saindo, estou indo para uma outra igreja porque eu não concordo. Porque normalmente a pessoa fica lá, e eu conheço muitas pessoas que não estão felizes onde estão por conta de crenças, por conta de alienação, de uma história que foi contada e ele acreditou, e agora o que ele quer fazer? Aí entra dentro disso que você falou, pastor Vitor. As pessoas saem revoltadas de um ministério, agora elas entram em outro e quer mudar esse outro ministério. E aí fica causando o quê? Briga, contenda. Contenda, briga, discussão. Gente, a palavra de Deus lá no livro de Provérbios fala que a pior coisa que pode, a das coisas que o Senhor mais abomina é aqueles que põem contenda entre os irmãos. Então, gente, isso é muito importante. Então, temos que prestar atenção. O que é alienação? É quando você tem uma verdade, você se fecha nessa verdade e você quer mudar as pessoas. Você não aceita um outro pensamento. Você não é capaz de pensar por si só. Resultado disso, vira o quê? Uma marionete nas mãos de quem? De Deus? Não. Nas mãos de quem, pastor Vitor? Do nosso adversário. Do nosso adversário. Aquele que veio matar? Roubar e destruir. Roubar e destruir. O que ele veio matar, roubar e destruir? A vida. Porque Jesus, lá na parte B do versículo, né, Jesus diz assim, e eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Tá dando problema ali, pastor Vitor? Tá. Voltou. Então,
essa é a grande questão. Então, nós precisamos entender, gente, que alienação de cada 100 pessoas, 98 estão alienadas. E o que é alienação? É a falta de capacidade de pensar por si só, de questionar, de falar assim, não, peraí, deixa eu ver o que esse careca está falando. Deixa eu ver o que esse pastor Vitor está falando. Deixa eu conhecer o que ele está falando. Né? Porque outro dia surgiu aí uma polêmica enorme de um pastor que falou que a Bíblia precisava ser atualizada. Ah, pai, mas isso gerou uma confusão, pastor Vitor. Uma confusão. E quando eu cheguei lá no meu trabalho, estava um furdúncio, uma revolta lá, e os caras mandaram para mim o áudio, não sei o quê. E aí o que eu fiz? Quando eu cheguei em casa, eu sentei, fui lá, coloquei no áudio, e eu fui ouvir, eu fui assistir a mensagem que o pastor estava pregando, do começo até o ponto que ele estava falando. E pastor Vitor, sabe o que ele estava falando? Ele falou que muitas coisas que foram escritas à época foram escritas para um determinado tipo de pessoas e que as coisas mudaram e que as pessoas precisavam se atualizar. Só foi isso. Só foi isso. Mas por quê? A alienação levou as pessoas ao quê? A pensarem de uma forma. Sabe como é que nós podemos chamar também a alienação? Como paradigmas. O que é um paradigma? É uma mentira, é uma história que conta que você acredita como verdade e você nunca vai questionar essa verdade. Você tem ela como... E ela nem sempre é verdade. Porque ela tem outros ângulos. Pensar unifocalmente e multifocalmente. É ver as possibilidades. Amém. Pastor, vamos... já tem umas perguntas aqui pra gente. Opa, então vamos lá, pastor. Vamos para as perguntas. Vamos lá. A pastora Ana Maria perguntou assim, o que leva... Então, gente, chegou a hora das perguntas. As perguntas, pessoal? Então, eu já vou começar a ler aqui da galera que já colocou aqui. E se você tá acompanhando, tô vendo que tem bastante gente junto com a gente. Legal. Vai colocando aí as suas perguntas que a gente vai começar a responder agora, tá bom? E dentro disso, pode ser a dúvida do irmão que tá vendo agora ou que vai ver daqui a pouco, tá bom? Então, coloca a pergunta aqui pra gente, por favor. Então, a nossa pastora Ana Maria disse assim, o que leva uma pessoa a ficar alienada, pastor? Pastora Ana, o que leva uma pessoa a ficar alienada é como eu acabei de dizer, ela é aquela pessoa que recebe uma informação e que não pensa sobre essa informação, aceita essa informação como impositiva, é aquela informação impositiva que a pessoa tem aquilo como verdade absoluta. Então, não para pensar. Peraí, deixa eu pensar. Então, usando o exemplo aqui para responder a pastora Ana. Isso. Leite com manga faz mal, gente? Não faz. Leite com manga não faz mal, pode tomar. Gente, se você acreditou, se você cresceu acreditando que leite com manga faz mal, pode tomar, eu garanto. Pode tomar, que não faz mal. Né? Eu lembro até, pastor Vitor, até respondendo a pastora Ana, eu gosto sempre de lembrar disso, eu lembro da experiência que a pastora tinha, né? Ela teve quando ela tomava uma injeção anticoncepcional e ela tinha o prazo, né, para tomar. Sim. E ela lembrou, era um domingo, ela lembrou que tinha que tomar aquele dia a injeção. E aí quando ela foi ver, ia dar para 1 hora, a farmácia ia fechar, estava para fechar, e ela saiu correndo para a farmácia. Quando chegou lá na farmácia, o farmacêutico que já a conhecia, que sempre aplicava a injeção nela, ele perguntou para ela, falou assim, Márcia, tudo bem, vou aplicar a injeção. Você almoçou? Aí ela falou assim, e agora? A Má pensou, né? E agora? Eu falo que eu almocei ou não almocei? Ela tinha almoçado. E aí ela falou, não almocei. Aí ela tomou a injeção, tudo direitinho, tá, beleza. Quando terminou, ela falou assim, mas tinha algum problema se eu tomasse a injeção depois do almoço? Ela falou assim, claro que tem, Márcia, a pessoa até morre, é perigoso até morrer. Porque é óleo, né? Porque é perigoso até morrer. E aí, o que acontece? A Má saiu de lá
porque tinha mentido, né? Ela saiu de lá mentindo. Ela recebeu a história. Eu estou contando isso não por causa da mentira, porque ela não era evangélica na época, enfim. Mas é da informação que eu estou falando. Ela acreditou tanto naquela informação, aquilo foi tão verdadeiro para ela, o que aconteceu? Ela saiu de lá já sentindo tontura, escurecendo, e aquela coisa começou. Chegou em casa passando mal. Aí, né, a mãe dela, o pessoal começou, o que aconteceu? O que aconteceu? Aquela coisa toda. Ai, eu não tô bem. O que foi? Ela contou a história. Ela contou a história e correram com ela de volta para o farmacêutico. O farmacêutico, inclusive, já tinha fechado a farmácia, mas como ele morava no mesmo local da farmácia, aí chamaram ele lá, ele saiu lá e falou assim, o que foi? O que aconteceu, Márcia? Eu estou passando mal e já estava escurecendo as vistas. Tudo. E aí, o que aconteceu? Ele falou, mas por que você está assim? Ele falou assim, você falou, eu menti para você, que você falou que se tomasse a injeção, depois do almoço, perigoso até morrer. Nossa. Aí o farmacêutico olhou e falou assim, você acreditou, Márcia? E você acreditou? Eu estava zoando com você, eu percebi que você tinha almoçado e eu estava brincando com você. Então, gente, alienação é quando uma pessoa conta uma história e você não questiona. Essa história não precisa ser necessariamente verdadeira. Ela pode ser uma verdade para uma pessoa, mas que ela tem outras formas de ser interpretada e analisada. Então já sabe, hein? Se tomar injeção, não pode comer, galera. Fica de olho aí. Já fica essa dica aí pra vocês. Gente, olha, vigia. Cuidado, tudo que te falarem, analise. Use a capacidade de pensar, de analisar. Senso crítico. Não é criticar as pessoas, mas é analisar aquilo que está sendo proposto, que está sendo falado. Se você não aceita, se você não concorda, beleza, é o direito de você não concordar? Claro que é. Com certeza, né? Você não tem que concordar com tudo. E é isso que é a beleza do evangelho. É o equilíbrio, as pessoas maduras, sabe? Opa, não concordo com isso não, mas deixa eu ver, deixa eu pensar sobre isso. Deixa eu analisar sobre isso. Caramba, de repente é uma informação que eu não tenho. Mas depois que você colocou sobre o crivo da análise, da interpretação, caramba, faz sentido. Ou tem aquelas pessoas, né? Não sei se você conhece alguém assim aí que está em casa. Aquelas pessoas que começam, por exemplo, aparece uma mancha vermelha na pele, um exemplo. Aí coloca lá no tio Google, e aí coloca lá, o que é mancha vermelha? Aí começa a aparecer câncer, não sei o que, e tal. A pessoa já começa a ficar desesperada, a pessoa fica... Eu tive uma experiência dessa. Gente, qualquer coisa que aparecer, primeiro pense, depois procure um médico. É simples. Você consegue resolver. Agora, a pessoa ela já começa a morrer, ela já começa a se preocupar toda porque o Google disse que é isso. Ou porque a minha bisavó teve câncer e agora eu vou ter câncer porque a minha bisavó teve... Gente, calma. Aquieta o coração. As coisas não são assim. Pastor Vitor, deixa eu contar uma experiência que eu tive. Uma experiência, essa época, gente, essa experiência que eu vou contar para vocês, foi uma experiência quando eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Então eu estava com uma vida muito dissoluta nessa época e estava todo atrapalhado. E aí o que acontece? Nessa fase que eu estava com essa vida dissoluta, então eu estava andando com más companhias, com prostituição, estava envolvido. Passado muito tempo, na época da AIDS, né? Principalmente nessa época da AIDS, então eu estava muito zoado, então estava bastante zoado. Aí passaram-se os tempos, passaram uns anos, eu conheci a minha esposa Má, e aí estava com a vida, voltei para os caminhos do Senhor, estava com uma vida maravilhosa, regada. Eu sempre fui doador de sangue, pastor Vitor. Sempre fui doador de sangue. Então, eu sempre ia doar sangue no Hospital Santa Marcelina, em Itaquera. E aí, o que acontece? Eu sempre doava sangue e pegava o resultado. Houve uma vez que eu não fui buscar o resultado. E aí, passado muito tempo, eu voltei para doar sangue novamente. Quando chegou lá, escute isso. Quando chegou lá, a moça olhou e falou assim, o senhor pegou o resultado da última vez? Eu falei, não. Ela falou assim, hoje você não vai poder doar sangue. Aí eu, algum problema? Não, vou abrir uma fichinha aqui para o senhor, você vai passar com o médico. Passou a fichinha, passou para o médico falou assim, seu José, nós estamos aqui, está constando aqui que o senhor está com alteração no seu sangue aqui, deu positivo para AIDS. Gente, quando ele falou isso, aí ele falou assim, só que o senhor vai ter que fazer
vai ter que passar por... Você tem convênio? Eu falei, tenho um convênio, passa com o endocrinologista. Gente, a partir daquele dia, naquele momento, eu passei a ter todos os sintomas de AIDS. Cabelo caiu no aí até hoje, ó, não voltou mais. Gente, ó. Aí, ó, descobriram agora, acabou de contar a história agora, por que o cabelo caiu. O cabelo começou a cair, comecei a emagrecer, Gente, eu tive todos os sintomas da AIDS. Fiz o teste novamente. Presta bem atenção nisso, gente, porque com isso aqui a gente está aprendendo. Eu aprendi, eu espero que você também aprenda. Fui passar com o endocrinologista, foi pedido novamente um exame de sangue. Sim. E qual foi o resultado, pastor Vitor? Negativo. Ué, mas como que pode? Sentiu todos os sintomas? Todos os sintomas eu tava... Por quê? Porque o primeiro, olha só, a primeira opinião que me foi passada deu falso positivo. E aí eu acreditei tanto naquela informação Que você criou dentro do seu corpo. Eu criei os sintomas dentro do meu corpo. Eu não estava com AIDS, nunca tive, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor me protegeu, me livrou desse mal, mesmo estando com a boca no pó, na lama, o Senhor me libertou disso daí. Por quê? Porque o Senhor tem promessa na minha vida. Agora, é justamente isso, gente. Então, alienação é uma história que conta e a gente acredita. E não leva para os quê? Sempre precisa ter o quê? Gente, ó, todas as vezes, sempre tem uma segunda opinião. Aproveitando nisso, até a Regina Alves perguntou assim, como devo fazer para não ser uma pessoa alienada? Pensar. Então, vai vendo aí já, hein? Pensar, gente. Peraí. Acabei de dizer agora. Peraí. Sempre tem uma outra opinião. Então, o que acontece, gente? Como é que o nosso cérebro funciona? Irmã Regina, como é que o nosso cérebro funciona? Funciona por pensamentos, sentimentos e emoções. Todas as vezes que eu recebo um pensamento, que eu tenho um pensamento, esse pensamento ele é feito pelas informações que eu recebo. Então, todas as vezes que eu estou tendo uma experiência, o meu cérebro ele vai fazer associações a partir das informações que eu recebi e eu acreditei. Então, a história que me contaram, eu acreditei nessa história. Então, o cérebro faz o quê, gente? O cérebro registra aquilo de forma privilegiada, aquilo que tem um maior volume emocional, maior conteúdo emocional positivo ou negativo, e aí o que vai acontecer? Ele faz aquela associação. E a partir daquilo, foi aceito, aquilo vai fazer o quê, gente? Aquilo passa a ser uma verdade. Ele precisa ser necessariamente uma verdade? Não. O que eu preciso é passar pelo crivo. Pelo crivo do quê? Eu preciso questionar. Peraí, deixa eu analisar, deixa eu verificar se essa informação é verdadeira. Se essa forma de interpretar. E eu vou, dentro de mim, o Espírito Santo de Deus que habita em mim, vai me dizer, ó, eu tenho 2 informações, eu tenho 3 informações a respeito de um mesmo assunto. Qual que é a verdade? Qual que é aquilo que aquilo vai me fazer o quê? Sentido. Não vai ser pesado para mim. Não vai ser pesado. Então, eu agora tenho a informação, eu tenho as 3 informações e eu vou associar. A grande questão, gente, é justamente isso. Ter essa consciência. Peraí, deixa eu ver, analisar se isso que eu estou pensando é verdade. Fazendo o quê? Pensando. Questionando. Existe, quem fez o discipulado, pastor Vitor? Quem fez o discipulado, a primeira fase do nosso discipulado, qual que é a fórmula, qual que é a técnica que a gente tem para a gente questionar os arquivos doentios que a gente tem na nossa mente? Duvidar, criticar e determinar. Duvidar do quê? Duvidar dessa coisa. Isso é verdade? Criticar o quê? Não, isso foi uma experiência que eu tive, mas eu não preciso ser assim. E eu determino mudar de pensamento. E até dentro disso que você está falando, a irmã Clarice, bispo, né, fez até uma pergunta aqui dizendo assim, alienação é o mesmo que submissão? Não. Porque às vezes a galera tem dúvida. Sim. Alienação é a mesma coisa que submissão? Não. Uma pessoa submissa é alienada? Não. A pessoa submissa, irmã Clarice, a pessoa submissa é aquela que ela recebe uma informação, que ela entende aquilo como verdade e é um consenso e ela se submete àquele modelo de pensamento. Então, por exemplo, o amor. Quando a pessoa... A gente sabe que o amor não é sentimento. Amor não é sentimento. Amor é o quê? Mandamento. Então, eu me submeto ao amor.
Por exemplo, eu tenho dificuldade com relacionamento com algumas pessoas, mas eu amo essa pessoa. Eu tenho que conviver com essa pessoa? Não, mas eu me submeto a essa pessoa. Então, gente, submissão é você, a palavra, irmã Clarice, sobre missão, submissão. Eu estar sobre uma missão. Entendeu? E a alienação, gente, é uma pessoa que ela não pensa por si só. Gente, alienação é a capacidade que o homem tem de pensar pelos outros. Ele não pensa por si só, ele pensa pelos outros. O que os outros falaram é verdade. Ele fica limitado com a capacidade de pensar. Show. Então, já sabe, né? Não tem nada a ver a alienação com submissão. Não. Vamos lá. Milton Júnior diz assim: tenho problemas para entregar as minhas dificuldades, tenho problemas para entregar as minhas dificuldades, problemas que não consigo resolver nas mãos de Deus. Como posso mudar isso? Tenho problemas? Repete a pergunta. Tenho problemas para entregar as minhas dificuldades, os problemas que ele não consegue resolver nas mãos de Deus. Como posso mudar isso? Parando de ter medo de Deus. Mudando a visão que a gente tem de Deus. Porque aí que está uma alienação, pastor Vitor. Porque o que acontece? Contaram uma história de Deus para nós, que Deus ele pesa a mão, que Deus é um Deus vingativo, que Deus fica procurando. Então, quando a gente vai conversar com Deus, quando a gente tem uma dificuldade, uma limitação, uma fraqueza, o que a gente faz? A gente se distancia de Deus. A gente porque a gente não consegue comunicar isso com Deus. Por quê? Porque a gente sente medo de Deus. Gente, Deus é amor. Ele não vai ficar procurando. Gente, ninguém consegue. O amor de Deus nos constrange. Então, nós precisamos mudar essa mentalidade. Por que eu não consigo colocar nas mãos de Deus? Porque o medo me afasta de Deus. O medo da punição. E também tem muito essa ideia também, pastor, de um relacionamento, né? Se você não tem um relacionamento diário, por exemplo, com a sua esposa, né, a nossa pastora, se você não tiver um relacionamento construído diariamente com ela, daqui a pouco ela vai se tornar uma pessoa estranha para você dentro da sua própria casa. Então, muitas vezes a pessoa ela tem dificuldade de entregar nas mãos de Deus um problema, uma dificuldade, porque não tem relacionamento, porque não conhece. Então, até isso, né? Quantas pessoas não têm hábito de ter um relacionamento diário com Deus? Verdade. Às vezes a pessoa ela só tem o contato com Deus nos domingos, no horário do culto. E tem aquela coisa, gente. É aquilo lá, pastor Vitor. A grande questão, o grande problema é a história que contaram de Deus para ele. Sim. Por quê? Não, mas tem coisas que tem pensamentos, tem atitude, tem ações que nós temos que nós não conseguimos colocar na mão de Deus. Por quê? Porque nós temos medo de Deus. Nós nos sentimos indignos, nós nos sentimos, mas, poxa, eu não sou digno. E aí o que acontece? Nós nos afastamos de Deus, aonde que não tem esse relacionamento. Sim. Não vai ter esse relacionamento com Deus. Por quê? Porque o pensamento que eu tenho de Deus, a história que me contaram de Deus é uma história muito pesada. Que Deus vai me punir, que Deus vai me pesar a mão. Então, a gente foge de Deus para poder esconder as nossas madelas. É possível? Impossível, porque de Deus não tem como se esconder. E aquela história, né? A pessoa ela quer tanto que Deus faça algo, mas não sabe nem quem é. Não sabe quem é Deus, não tem um relacionamento com Deus, né? É aquela história, acreditou que Deus é aquele cara lá da barba branca, que fica com raio lá em cima, jogando, né? E tal, ou que não se envolve. E pelo contrário, né? O relacionamento é diário, o Espírito Santo tem que estar em nós. Então, né? Precisamos fazer todo o contato com Deus todos os dias. Né? Eu tenho um hábito, pastor, até que eu tenho feito todas as noites antes de dormir. Fazer a oração do Pai Nosso. Que legal. Que Jesus ensina a gente a fazer essa oração. E se você for ver o poder dessa oração, é incrível. É uma oração que nos tira da alienação. É uma oração que nos tira do conforto, né? E literalmente que emana amor. O tempo todo está emanando amor e mostrando a glória de Deus. Então é algo que todas as noites eu tenho feito a minha oração do Pai Nosso. Faço a oração, sempre antes de dormir, faço a oração do Pai Nosso. Né? Então, tem que ter esse contato com Deus, né? Tem que ter esse relacionamento com Deus. Não adianta a gente só estar falando com Ele somente no culto, né? No domingo, quando
e tem um pastor lá em cima pra pregar. É a mesma coisa daquela história, né, pastor? A pessoa ela acha que ela só vai ser curada se o pastor orar sobre a vida dela. E o Espírito Santo tá dentro dela. Alienação, gente. Né? Gente, alienação. entenda isso, que você tá dentro de casa aí, entenda isso. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você pode ser curado através do Espírito Santo que está dentro de você. Não precisa de um pastor para que você seja curado. É só você acreditar naquele que te criou e naquele que está dentro de você. Que ele pode fazer milagres. Né? Então, tem toda essa dificuldade. Além disso, o Miltinho colocou assim, né? Além do medo, essa dificuldade vem por achar sempre... Opa, vamos lá. Além do medo, essa dificuldade vem por achar sempre os meus problemas pequenos demais para passar para Deus. Né? É isso que o senhor acabou de falar. Então, relacionamento, justamente. A história. Meu problema é tão pequenininho. O senhor tem um problema lá do Líbano para resolver e o meu problema é tão pequenininho, né? Por que o senhor vai resolver isso? E aí vem a pergunta. Será, Miltinho, será, irmãos que estão nos dando audiência, será que esse problema tem que ser resolvido com Deus mesmo? E por que não resolver esses problemas com amigos confiáveis? Deus vai usar essas pessoas? Deus usa pessoas, gente. Sim. Usa pessoas. E isso é salutar, gente. Deus usa pessoas. Deus se manifesta através de pessoas. Entendeu? Então, são coisas que... Tanta coisa que a gente coloca, tanta... Sabe? Mas por quê? Porque foi a história que nos contaram. Verdade. E nós acreditamos. Então, agora, eu não posso pensar fora daquilo que eu aprendi. Então eu fico limitado, fico alienado e aí não desfruto da verdadeira identidade que o Senhor tem de mim e que o Senhor tem comigo. Limitado. É isso aí. Então, acabou as perguntas? Só isso? A galera não mandou só isso de pergunta. Mas é porque a galera ainda acha que tá pegando jeito. Tá começando. Hoje é o primeiro dia. Tá pegando jeito, tá entendendo como que é. Gente, mas assim... Vocês têm... Esse formato é para vocês terem liberdade de se comunicar junto aqui com a gente, tá? Às vezes a gente tá aqui e o Senhor ele vai falar através de você com as nossas vidas. Vamos aprender por isso juntos. que é um papo de amigos. Exatamente. Literalmente de amigos. Amém? A irmã Clarice mandou aqui. Para Deus não tem problema grande ou pequeno. Tudo em nós é importante para Ele. Glória a Deus. Glória a Deus, irmã Clarice. Parabéns. É isso mesmo. Glórias a Deus. Então é isso, meu povo. Deus abençoe vocês. Lembrando, né, que a ICEM é uma igreja que ama pensar como o maior pensador de todos os tempos, Jesus. Aleluia. Amém? Então, que você esteja aí focado, que você possa curtir bastante. Passa essa live para alguém que não pôde assistir agora. Convida, né, para semana que vem. Convida para semana que vem. A ideia é estar evoluindo, até falei isso pro pastor, nós estamos começando dessa forma. Hoje só tá eu e o pastor aqui, né? Aqui nesse estúdio, né? Aqui, ó, nós temos um estúdio agora. Glória a Deus. Tá evoluída. E a ideia também é trazer mais qualidade para vocês. Então daqui a pouco as coisas vão acontecendo, Deus vai dando graça, vai nos ajudando e a gente vai montando sempre algo melhor para entregar para vocês, para que vocês estejam sendo acalentados pelo Espírito Santo aí na sua casa. Amém. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Mais uma vez aqui, Deus abençoe a irmã Clarice, a irmã Regina, o Miltinho, a pastora Ana, o pastor Tony, a nossa querida Aline, a Anne, toda a família. Deixa eu ver mais quem tá aqui. A pastora Márcia. Quem mais? Todos aqui que estão na live. Amém? Deus abençoe, pastor. Obrigado pela presença. Obrigado aí por essa aula maravilhosa. Glória a Deus. Papo maravilhoso que nós tivemos. E semana que vem, aguarde, fique ligado aí nas mídias sociais da ICEM, no Instagram e no Facebook, que nós vamos estar aí com mais um convidado. Quem será, hein? Quem será o convidado? Quem será? Conta aí, pastor Vitor, conta aí. É surprise. E nós vamos aí colocando. A ideia é que daqui a pouco, durante a semana, eu coloco aí talvez a foto dessa pessoa falando sobre a live da próxima quarta. Amém, queridos? Coloca aí um hashtag gostei, para nós sabermos aí que vocês gostaram dessa live. E só lembrando, tá? Vamos falar também das pessoas que têm abençoado a nossa igreja, as empresas que estão juntamente com a gente. Glória a Deus. Que é as óticas Anas, que, né, Santos Consultório, a Santos Consultório, a Brasil Construções. E todas essas empresas, todos esses projetos que estão com a gente. Amém? Deus abençoe. Amo todos vocês. O pastor
né? Tenho certeza que ama cada um de vocês também. E é isso daí. Nós estamos nesse objetivo e nesse novo momento aí da Pessoal, não esquecem, dia 30 nós Isso, temos verdade. o Puri. Não esqueçam que dia 30 nós temos o Puri, uma festa maravilhosa. Ó, todo mundo que é jovem, ó, não é alienado. Quem, ó, jovem não é alienado. Então vamos lá. Todo mundo, dia 30, vai ser uma festa maravilhosa. E domingo agora, próximo domingo, às 18 horas, o nosso culto. E não esqueça, hein, ó, sexta e sábado nós temos o nosso Lava Rato. Sim. Nos abençoe lá, em nome de Jesus, tá bom, e pessoal? para você que não fez o ref, ou que tem vontade de fazer, ou quer indicar para alguém, nós já estamos nós temos o link da abertura do projeto, tá bom? Da próxima turma. A próxima turma vai começar depois de fevereiro, tá bom? Mas já está aberta as inscrições. Se você quiser, entre em contato com a gente através do Message, através do bate-papo no particular aí das nossas mídias, para nós estarmos mandando o link para você. Amém? Ou você pode mandar no nosso e-mail, que é projetoref@gmail.com, para que nós possamos estar mandando o link para você. Amém? Deus está chegando. A nossa irmã Miriam colocou assim, o ref está chegando. É. Isso aí, a Paula Roberta também mandou #gostei. É isso daí, gente. Deus abençoe. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus e tchau, tchau. A paz do Senhor Jesus. Vamos fazer assim, ó. Vem aqui, pastor. Vamos. Faz assim, ó. Tira um print aí da gente assim agora, tá bom? Você consegue tirar um print e marca aí 100 lá. Vai, ó. 1, 2, 3, print. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Com Deus.